Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Andréa Lima, eu sou professora de História na Rede Estadual do Rio de Janeiro. Nesta aula estudaremos sobre a escravidão na Idade Antiga, Média e Moderna. Bora estudar? A escravidão era uma prática comum e fazia parte da vida na Grécia Antiga. Estima-se que em Atenas a maioria dos cidadãos tinha pelo menos um escravo. A escravidão foi mais acentuada em cidades-estado portuárias, com grandes contatos comerciais e com concentração de propriedade privada, especialmente entre as cidades que estavam conectadas ao Mediterrâneo. O que determinava se a pessoa seria escrava ou não era a sua cor, e sim a sua condição. Havia dois tipos de escravos na antiguidade: por dívida e escravo de guerra. Mesmo ocupando uma posição social desprivilegiada, os escravos tinham diferentes posições dentro da sociedade ateniense. Alguns escravos eram utilizados para formar as forças policiais da cidade de Atenas, outros eram usualmente empregados em atividades artesanais e, por conta de suas habilidades técnicas, tinham uma posição social de destaque. Em certos casos, um escravo poderia ter uma fonte de renda própria e um dia poderia vir a comprar a sua própria liberdade. Em geral, os escravos que trabalhavam nos campos e nas minas tinham condições de vida piores se comparadas aos dos escravos urbanos e domésticos. Já na Idade Média, a servidão era uma espécie de escravidão mais branda, pois ainda que os servos não fossem vendidos, estavam obrigados por toda a vida a entregarem produtos e prestarem serviços a seus senhores. Além disso, não eram propriedades das terras em que trabalhavam, pois estas lhes eram emprestadas pelos seus senhores. A servidão era transmitida dos pais para os filhos, assim como os títulos de nobreza também eram hereditários. Já na Idade Moderna, a escravidão apresentou características diferentes. Vejamos. A escravidão moderna se baseou no comércio, executado no Oceano Atlântico sobre a troca de trabalhadores escravos africanos com as colônias europeias na América, que seria o tráfico intercontinental. As colônias americanas eram dependentes da mão de obra escrava africana para a produção agrícola e para a extração mineral. A princípio, os escravos que vieram do continente africano ocupavam os vários postos de trabalho que eram gerados pela implementação da empresa açucareira. Com o passar do tempo, foram surgindo vários tipos de escravidão. No meio rural, os chamados escravos de campo ou escravos de eito enfrentavam uma dura rotina, trabalhando em jornadas que poderiam alcançar 18 horas diárias. Não bastando o desgaste físico provocado pelo trabalho predominantemente braçal, os escravos viviam mal instalados em senzalas, nas quais as condições de higiene eram bastante precárias. Sem contar com uma alimentação inadequada. Os escravos tinham uma expectativa de vida variando entre 10 e 15 anos de serviço. Havia também os escravos domésticos, que experimentavam outra rotina de trabalho. Tendo uma alimentação mais elaborada, estes escravos tinham por função realizar a arrumação da casa, cuidar das crianças, organizar as refeições e realizar pequenos serviços designados diretamente pelo seu senhor. Em alguns casos, as escravas domésticas também estavam sexualmente disponíveis ao seu proprietário. Alguns senhores os transformavam em escravos de aluguel, que poderiam ser empregados em outras fazendas ou nas minas. Era comum o aluguel de escravos passar a ser uma importante fonte de renda para os proprietários, que passavam por alguma dificuldade financeira ou visavam a ampliação dos seus lucros. Nas cidades, era comum observar ainda a presença dos chamados escravos de ganho.
Esses escravos ofereciam a prestação de serviços diversos, como o transporte de cargas, a barbearia, a lavagem de roupas ou a fabricação de remédios. Tomavam conta de pequenos comércios, vendiam alimentos, entre outros produtos. Geralmente, estes escravos repassavam boa parte do lucro aos seus proprietários e ficavam com uma pequena renda, da qual poderiam se alimentar melhor ou comprar sua alforria. O tráfico ultramarino de africanos, com o objetivo de escravizá-los, tem relação direta com a necessidade permanente de trabalhadores nos engenhos e também com a diminuição da população de indígenas. Desde o início da colonização do Brasil por Portugal, os indígenas sofriam com a escravização, mas uma série de fatores fez com que a população de indígenas começasse a diminuir. Primeiro, a violência dessa escravização foi o fator mais relevante na diminuição da população indígena. Mas a questão biológica, uma vez que os indígenas não possuíam defesa biológica contra doenças como a varíola, também foi muito importante. Isso, porém, não fez com que a escravização de indígenas acabasse, mas fez com que uma alternativa despontasse. Além disso, havia a questão dos conflitos entre os colonos e a Igreja, uma vez que a Igreja, por meio dos jesuítas, era contrária à escravização de indígenas, pois os consideravam alvos potenciais para a conversão religiosa. Os indígenas foram considerados pelos colonos como inapropriados para o trabalho. As constantes fugas dos indígenas, que conheciam a terra muito bem, também eram um outro fator relevante. O tráfico negreiro envolvendo os europeus iniciou-se no século XV, quando os portugueses instalaram feitorias pelo litoral do continente africano. Nessas feitorias, os portugueses mantinham contato com os reinos africanos, estabelecendo relações diplomáticas que os possibilitavam manter comércio, ao qual se incluía a venda de seres humanos. Na prática, os africanos vendiam seus inimigos, que eram os seus próprios irmãos. Os escravos eram conseguidos por traficantes que obtinham os prisioneiros comprando-os, caso fossem prisioneiros de guerra ou por meio de emboscada realizadas pelos próprios traficantes. Os africanos, após terem sido feitos prisioneiros, eram levados a pé até os portos, onde seriam revendidos para os portugueses ou para outros europeus. Nesses portos, os africanos eram marcados com ferro quente para identificá-los de qual comerciante eram. Nesses portos, os africanos prisioneiros eram trocados por alguma mercadoria valiosa, que poderia ser tabaco, cachaça, pólvora, entre outros. Depois de vendidos para algum comerciante europeu, os africanos embarcavam no navio que os transportaria para a América ou Europa. Esse navio era chamado de tumbeiro, pelo fato de ser um local onde muitos escravos embarcados morriam. Depois que o Brasil conquistou sua independência, em 1822, o tráfico de africanos foi intensificado até a sua proibição definitiva. E durante todo o período de existência desse negócio, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos para a escravização no mundo. Os colonos tinham preferência por escravos de diferentes povos, pois isso dificultava a possibilidade deles de se organizarem, de se revoltarem contra a escravidão. Os locais que mais recebiam desembarque de africanos foram Rio de Janeiro, Salvador, Recife, e depois poderiam ser comprados e enviados para diferentes locais do Brasil, como Fortaleza, Belém, por exemplo. O Brasil recebeu cerca de 37% de todos os escravos que foram trazidos para a América. Eles pertenciam a uma variedade de povos, que no século XIX foi classificada em dois grandes grupos linguísticos, bantus e urubá.
Esses povos vieram de regiões onde hoje se localizam Nigéria, Costa do Marfim, Camarões, Angola, Congo, Tanzânia, Quênia, Moçambique, África do Sul, entre outras. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária, idioma. Essa influência se fez notar em grande parte do país, em certos estados como a Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. A cultura africana é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dendê. Este azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como o vatapá, o caruru e o acarajé. Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o olodum, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, choro, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Também alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origem africana. O berimbau é um instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, mistura de dança e arte marcial criada pelos africanos no Brasil colonial. Eu poderia ficar por muito tempo enumerando a influência dos africanos no Brasil, mas nem preciso. Olha ao seu redor. Somos resultado dessa mistura mágica de povos e culturas. Ser brasileiro é ser um pouco de tudo, mas principalmente um povo que deve conhecer o seu passado para alcançar um futuro do tamanho do nosso Brasil, grandioso. Obrigada por sua companhia. Tchau.